segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Graças a Deus. Lucas 24. Vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Lucas 24, o versículo 50, a palavra do Senhor diz assim: e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Vou ler de novo. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Amém? Vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco nesta noite, último domingo do ano. Esta palavra não é por acaso, foi o Senhor que nos deu. Eu sei que cada coração aqui precisa ouvir tua voz. Nos abençoe, nada venha roubar a nossa atenção. Abençoe aqueles que me assistem, aqueles que me ouvem, que acompanham essa transmissão, que eles sejam abençoados também, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém, queridos? Graças a Deus. Na quinta-feira, nós subimos no monte para orar. E depois que nós oramos, apresentamos os pedidos de oração, eu pedi para que Deus me desse uma palavra, nos desse uma palavra, que fosse uma palavra destinada para esse novo ano. Nós subimos para agradecer a Deus por tudo que Ele fez nesse ano. Geralmente nós oramos no mesmo lugar, no monte, no mesmo lugarzinho lá, nas mesmas árvores ali. E aquele lugar é um lugar onde nós já oramos tantas vezes. Esse ano nós subimos tantas vezes para pedir, para clamar, buscando direções. Mas essa última quinta nós subimos para agradecer e para pedir uma palavra para Deus. E no momento que nós oramos, Deus nos deu essa palavra em Lucas 24. E é por isso que eu estou ministrando essa palavra hoje. E o interessante dessa palavra foi o momento que os discípulos receberam ela. Jesus, aqui nesta altura, Lucas 24, é o último capítulo de Lucas. Não tem mais nada aqui em Lucas. Depois vem Atos. Lucas foi o mesmo autor de Atos. Então esse capítulo 24 é uma preparação para Atos. E quando os discípulos receberam essa palavra, tiveram esse encontro com Cristo ressuscitado, eles estavam muito decepcionados, estavam muito abatidos. Eles estavam realmente angustiados de tudo aquilo que eles tinham visto e a frustração que eles tinham passado de ter visto Jesus morrer da forma vexaçosa que ele morreu, numa cruz, da forma que morreu. A grande verdade é que Jesus tinha dito para eles que tudo aquilo aconteceria, mas aqueles 3 anos que eles passaram com Cristo, eles não imaginavam que acabaria daquela forma e tão precoce. Jesus com seus 33 anos. Bom, Jesus tinha dito que aconteceria aquilo, mas parece que quando acontece, eles não estavam prontos. A vida é muito isso. Por exemplo, todos nós sabemos acerca da vida e da morte. Um dia nós morreremos. Mas quando a morte chega para alguém que nós amamos, é estranho.
A pessoa pode estar no hospital, a pessoa pode estar internada, mas quando recebe a notícia que faleceu, nós não estamos estruturados para isso. Parece que o chão ele sai de debaixo dos nossos pés. Todos nós sabemos que um problema pode acontecer, mas quando acontece, parece que nós não estávamos prontos. Porque na verdade nós não estamos prontos, nós ficamos prontos conforme as coisas elas vão acontecendo. Eles não estavam prontos para isso. Por mais que Jesus tinha dito que aquilo iria acontecer, mas quando acontece, eles começam a se dispersar. Eles começam a voltar às suas antigas profissões. Eles começam a voltar para trás. Eles começam a abandonar o chamado, a obra. E se Jesus não tivesse aparecido para eles, a história desses discípulos teria terminado ali mesmo, naquela cruz. Mas Jesus foi tão maravilhoso que Jesus aparece para eles. E não só aparece, mas Jesus come com eles. O que Jesus come com eles? Para eles não terem dúvida. Aquilo não era uma visão. Aquilo não era porque eles tinham bebido vinho e estavam tudo louco. Aquilo não era uma alucinação. Aquilo era real. O que vocês têm de comer? Tem pão, tem mel, então me dá aqui que eu vou comer com vocês. Para ninguém ter dúvida, que eu escolho. Mas quando isso acontece, quando Jesus aparece para eles, eles estavam tomados de um desânimo, eles estavam tomados de uma angústia. E foi aí que apareceu Jesus para eles, para trazer um renovo para eles e para abençoar a jornada deles, para que eles pudessem continuar. Amém? O que Deus quer falar comigo e com você nessa noite é que Ele quer abençoar a nossa jornada. Ele quer te abençoar para você ter um ano abençoado, um ano vitorioso para a glória de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então nessa noite eu quero que você entenda que Jesus ele vai nos abençoar. A minha oração hoje será, daqui a pouco nós vamos orar, não vou demorar, daqui a pouco nós vamos orar. A minha oração será para que Deus abençoe o teu ano que você vai iniciar, que seja um ano abençoado. E o que é ter um ano abençoado? É com esse texto aqui que nós vamos caminhar hoje, para a gente entender. Primeira coisa, para que você tenha um ano abençoado, quando as adversidades vierem, quando os problemas vierem na tua vida, é necessário, primeira coisa, lembrar das promessas de Cristo para a tua vida. Então dê esse conselho para quem está ao seu lado. Diga assim: jamais se esqueça. Vamos falar mais alto? Diga assim: jamais se esqueça das promessas de Deus para a tua vida. Então a primeira coisa que vai abençoar a tua jornada, a primeira coisa que você precisa lembrar para que você tenha um ano abençoado, é que nós devemos alicerçar as nossas vidas naquilo que Deus nos prometeu. Eu posso passar por qualquer problema na minha família, por exemplo, dou um exemplo. Eu posso passar por um problema na minha família, mas qual é a promessa de Deus para a minha família, pastor? A promessa de Deus é abençoar a tua família. Então lembra disso. Quando o problema vier na tua família, lembre que a promessa de Deus sobre a tua família, ela vai se cumprir. Amém? Pastor, mas quando vier um problema financeiro na minha vida, lembra da promessa de Deus para a tua vida financeira. Quando você lembra da promessa de Deus, você sabe que Deus ele é a tua provisão e que Ele não faltará na tua vida. Quando vier um problema sentimental, lembra da promessa de Deus para a tua vida sentimental e Ele vai cumprir as promessas. Amém? Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Você pode aplaudir. Lembra da promessa. Nós enfrentamos o desânimo não é dando uma superdose de dopamina. Nós
enfrentamos o desânimo lembrando das promessas de Deus. Não, Deus é fiel, Ele vai cumprir a promessa. Isso vai me manter vivo na fé, certo que Deus é comigo. Esse ano aqui eu passei por cada uma, mas eu lembrava das promessas de Deus. Eu lembrava da fidelidade de Deus em cada promessa que Ele já cumpriu na minha vida. Então, se você quer ter um ano abençoado, lembre sempre, traga sempre à sua memória as promessas de Deus, justamente na área onde você está sendo provado. Estou passando por um vale, passou de provação, passando por uma enfermidade, passando por um problema, assim, não importa. Lembra da promessa de Deus. Isso tem que nos manter de pé. Quem entendeu, diga amém. Amém? Segundo lugar, Jesus chegou para aqueles homens, versículo 49. Ele disse o seguinte, ao versículo anterior: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus olhou para eles e falou assim: bom, se vocês querem viver a promessa aqui se refere à descida do Espírito Santo. Isso vai acontecer quando vocês estiverem em Jerusalém. Não significa necessariamente que geograficamente eles precisaram estar ali. É muito além disso. Eu particularmente acredito em mudanças. E eu acho que algumas mudanças, elas têm um lado muito positivo. Elas nos fazem enxergar a vida diferente. Mudanças, geralmente elas trazem boas coisas. A questão não é a mudança. A questão aqui é o seguinte: é ficar onde Deus mandou você ficar. Vamos falar isso? Fala para o irmão do lado: fique exatamente no lugar, diga assim, na posição que Deus te colocou. Queridos, não é um passo nem para frente nem para trás. Ficar em Jerusalém não era ficar no bairro vizinho, na cidade vizinha. Pastor, mas eles não moravam naquela região? Moravam. Mas depois da morte de Cristo, eles começam a ser perseguidos. Depois da morte de Cristo, eles também eram os próximos alvos, como foram os próximos. Então ficar em Jerusalém para eles não era fácil. Resistir, ficar em Jerusalém para eles era uma missão difícil. Eu começo a perceber que na nossa vida isso aqui acontece, porque às vezes Deus nos dá uma direção. Isso aconteceu comigo, experiência minha. Deus nos dá uma direção, e você, para cumprir essa direção de Deus, você começa a ser perseguido, você começa a passar por afrontas, você começa a passar por dificuldades. Não é fácil ficar na posição que Deus colocou. Nós passamos por tentações, e a vontade de desistir, ela vem. A vontade de abrir mão, ela vem. A vontade de sair, mudar de cidade, mudar de lugar, mudar de país, ela vem. Aquele que é casado, quantas vezes minha vontade, pastor, é casar com uma outra pessoa. Aquele que está passando por um problema na empresa onde trabalha, minha vontade é mudar de empresa. Mas será que é de Deus você mudar? Minha vontade, pastor, é mudar de ramo que eu trabalho. Eu trabalho com isso, a minha vontade é trabalhar vendendo aquele negócio lá. Mas será que foi a direção de Deus? Será que foi Deus que direcionou? Jesus olhou para eles e falou assim: vocês vão ficar aqui, exatamente aqui, vocês não vão nem para a direita nem para a esquerda. Quando vocês começarem a ser perseguidos, resistam. Quando vocês começarem a ser tentados a mudar de foco, resistam, fiquem exatamente onde eu coloquei
porque a minha bênção, a minha promessa, o meu cumprimento estará sobre vocês, mas se vocês ficarem exatamente na posição que eu coloquei vocês. Por isso nessa noite, cada obreiro aqui, cada irmão, cada líder, cada pessoa que está aqui, fique na direção de Deus, não vá nem para a direita nem para a esquerda, permaneça onde Deus te colocou e Ele te honrará, diz o Senhor para ti nessa noite. Aleluia. Você consegue dar uma glória a Deus aí? Amém, queridos? Tem horas que dá vontade, sinceramente, de mudar de estratégia. Não, vou mudar a estratégia desse negócio. Daí Deus fala assim: você não vai mudar de estratégia, você vai perseverar na estratégia que eu te dei. Aleluia. Às vezes Deus muda a estratégia. Às vezes Deus fala assim: agora você vai fazer o seguinte, agora você vai vir por aqui. O bom técnico de futebol é aquele que fala assim: agora vamos atacar pela direita. Ao invés de a gente atacar pelo meio, pela esquerda, vamos atacar pela direita. Mudou a estratégia. Vamos recuar, vamos avançar. Muda-se a estratégia, muda o jogo. Às vezes Deus não quer que você mude a estratégia. Deus quer que você fique onde Ele te colocou, na estratégia que Ele te deu. Posso ver amém, queridos? A questão não é ser criativo. A questão é ser perseverante naquilo que Deus colocou no nosso coração. Já pensei várias vezes, vou buscar uma estratégia diferente. E Deus falou: não, essa estratégia não está errada, mas tem que perseverar. Quem entendeu, diga amém. 2019, fica na direção que Deus te deu. Se Ele te der uma estratégia diferente, glória a Deus. Mas até a estratégia diferente que Ele te der, você vai ter que perseverar nela. Não tenha dúvida disso. Em terceiro lugar, quer ter um ano abençoado, uma jornada abençoada? Aqueles homens tiveram que colocar os olhos em Cristo. Literalmente. Aqui eu quero falar de algo literal. Onde nós colocamos os nossos olhos durante esse ano aqui? As pessoas que mais oscilam são as pessoas que mais têm dificuldade de permanecer com os olhos e o foco. Lembra de Pedro? Quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, por que ele começa a afundar? Ele não tropeçou na sandália. Por que ele começa a afundar? Porque a onda levantou? Não. Ele começa a afundar porque ele tirou os olhos do foco. Nós vamos naufragar enquanto nós ficarmos olhando para os lados, para aquele que parou, para aquele que não parou, para aquele que acertou, para aquele que errou. Para o pastor é imperfeito, igual você. Se você ficar olhando para mim, você vai cair. Eu sou imperfeito, igual você. Somos iguais. Enquanto você fica olhando para o defeito aqui, ó, do irmão aqui, tem um monte de defeito. Quando você fica olhando para o defeito dele, você naufraga na fé. Enquanto você olha para o lado, você não tem um ano abençoado. Quando você começa a olhar para o lado, você começa, sabe fazer o quê? A comparar a sua vida. Esse negócio de comparação é a maior sabotagem que existe. Poxa, mas começou junto comigo, mas ele tem a mesma idade que eu, mas cursou junto comigo, mas olha o que aconteceu. Para de se comparar. Esse negócio de ficar se comparando é tirar os olhos do foco. Mas você viu aquele fulano, ele parou de fazer. Se ele parou, a expressão é essa: o problema dele. Continue você no foco. Os discípulos aqui não tinham 12, tinham 11. Por que faltou um, pastor? Porque aquele um que faltou foi aquele que perdeu a visão. Foi Judas. O que mais aconteceu nesse ano aqui de 2018 foram pessoas que perderam a visão.
visão, que perderam o foco. Sabe por quê? Tiraram os olhos do principal. O principal aqui